Pode ser, meus irmãos? Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu vejo essas crianças louvando ao Senhor, irmãos. Como é bom, né? Não me perda. Eu lembro que irmãos, nós somos em 4. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho do meio, e tenho uma irmã. E eu sou caçula da família do 41 já. Mas quando a gente tinha essa idade, irmãos, eu lembro muito bem. Hoje meu pai tem uma deficiência visual por causa da diabetes. Ele não enxerga 100%, não enxerga mais. Ele não tem mais a visão, mas ele que tocava na igreja. E a gente era desse tamanho assim, ó. Aí subia os 4 no púlpito e louvava o Senhor. Amém. Glória a Deus. E daí a gente foi crescendo e a gente não se preparamos espiritualmente, né? Porque a idade vai chegando, irmãos, e a gente tem que entender que a gente tem que se preparar, né, irmão? Porque a idade vai chegando, a gente vai aprendendo coisas diferentes, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba saindo da presença. E infelizmente saímos, eu e meus irmãos saímos da presença do Senhor, e devido a essa saída a gente perdeu muitas coisas. Poderia ter visto meu pai tocando muito mais do que eu vi ele tocando para o Senhor. Mas pela graça e misericórdia de Deus eu voltei. Glória a Deus. Mas eu já tenho meus 3 irmãos aí lá afastados. Mas eu creio que o Espírito Santo vai dar incomodá-los para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por isso continua assim, menina. Continua louvando o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra, irmãos? Eu pedi a direção do Espírito Santo porque eu tenho isso em mente, irmão. Eu tenho isso ouvido na minha mente. Tudo que acontece nesse altar, tudo que foi preparado para o dia de culto, tudo que foi passado pelo Espírito Santo primeiramente, tudo foi passado lá em cima para chegar aqui na terra. E eu creio que uma palavrinha que fala aqui no altar, uma oração, ela tem direção. E às vezes a gente está na nave da igreja, a gente começa a pescar, olhar para a palavra, ou olhar até para o louvor e falar, mas eu não estou sentindo nada. Mas esquenta, meu irmão. Jesus está falando com o seu amigo, está falando com o teu próximo. Talvez é ele que precisava ouvir. Talvez hoje Deus não quis falar com você de certa forma, porque de qualquer jeito ele fala. Você não veio aqui para igual o pastor falou, ninguém entrou aqui para sair de mão vazia. Para todos Deus tem. Mas às vezes, é como o nosso obreiro Marcos estava falando ontem, às vezes a gente fica desligado, a gente não se liga no que está acontecendo espiritualmente, e a gente acaba pensando que não aconteceu nada hoje, nossa, foi meio frio, né? Mas não, irmãos, sempre tem uma direção. O altar sempre tem uma direção. E eu, conversando com o Espírito Santo, o Espírito Santo me trouxe a palavra no livro de Efésios sobre a armadura de Deus. Amém? Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é poderoso. Louvado seja a Ti, Senhor. Que o Senhor conduza, Senhor amado, da maneira a qual o Senhor queira fazer, Pai. Que não seja nada do meu pensamento, nem nada do meu querer. Mas assim como o Senhor disse para Jeremias, Pai, que mesmo ele não soubesse falar, mas era só ele abrir a boca que as palavras iam ser tudo, Pai. Que seja tua as palavras no meu. Amém, irmãos? Os irmãos já? Amém. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do forte, a partir do verso 10. A armadura de Deus. E diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o seu próximo. É isso? Revestidos de toda a armadura de
para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. E o verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é pela metade, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. É muito interessante, essa palavra é bem conhecida, né, no nosso meio, mas às vezes, com o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente às vezes esquece disso. Imagina se um soldado, ele vai para uma guerra, poxa, ele pratica, ele treina, ele passa dias, meses, anos longe da família, dentro de um quartel, treinando, se preparando para uma guerra. Agora imagina só se depois desse preparo todo, esse homem ele pega e esquece a sua vestimenta, esquece a sua armadura. Como é que ele vai guerrear? E é bom a gente captar o que o Espírito diz à igreja nos dias de culto. O Breno Marcos estava falando que quando você está ligado com o Espírito Santo, e você deixa a tua carne de lado, aonde você está conectado ao Espírito Santo. Bem sabemos que você tem o seu dia a dia, você tem que estar prestando atenção no seu trabalho, você tem seus colegas que não são evangélicos, você tem todo ao seu redor. Mas dentro de você, o seu homem interior, ele é ligado com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está ligado com coisas que você, corriqueiras da vida, mas traz para você para o mundo espiritual. Às vezes, uma placa na rua, uma conversa que está acontecendo no seu quarto. Olha, isso aí tem alguma coisa a ver com esse mundo espiritual, porque você está ligado. E aqui não foi diferente. A gente nem sabe que esse grande apóstolo, o apóstolo Paulo, por pregar o Evangelho, por estar ali pregando, trabalhando no reino do Senhor, no exército de Cristo, ele foi preso muitas vezes. E quando ele escreve essa carta para esse pessoal de Éfeso, ele está preso, irmão. Está preso domiciliar dentro de uma casa, mas está preso. Mas está revestido. Está conectado com o Espírito Santo. Não é porque ele estava preso que ele deixou de fazer o seu trabalho, porque ele tinha feito igrejas, tinha gente debaixo da sua responsabilidade. Ele estava ali, mas estava conectado, então ele tinha que fazer algo pela igreja. E quando ele olha, eu creio que ele, na visão dele, ele olhando aquele soldado que estava ali fazendo a guarnição dele, ele começa a olhar aquele homem todo com sua vestimenta, porque a armadura dos soldados romanos chamava muita atenção. E ali o rapaz, o soldado com seu capacete, com sua couraça, com seu cinturão, a sua bota, porque eu vi uma vez um estudo que falava que a bota dos soldados romanos, ela tinha um estilo de um prego embaixo, que ele fixava para ele não cair, para ele não estar mais forte, para não escorregar. E o apóstolo Paulo vendo tudo aquilo, conectado com o Espírito Santo, ele, opa, tem coisa boa para a igreja. Tem coisa boa para a igreja.
que chamava muita atenção. Chamava muita atenção dos povos. E aí tinha muitos que foram convertidos. Mas a gente sabe que a nossa mente, ela é frágil. A gente sabe que muitas coisas mundanas, tem como o inimigo ele usa com seus dados inflamáveis, essas coisas mundanas, para nos ilustrar algo que parece ser bom para a gente. E muitos daqueles ali, eu creio que foram adoradores dessa Diana, dessa deusa a qual eles reverenciavam ali em Éfeso. Mas depois da conversão, tem que se haver uma proteção, tem que se haver um revestimento. Porque, irmão, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem cheio de carrapicho, cheio de coisas ruins, cheio de vícios, cheio de costumes. E quando a gente entra na casa do Senhor, a primeira coisa que acontece é a gente se emocionar. Por quê? Porque as coisas de Deus são boas. As coisas de Deus são chamativas demais. E quando a gente entra na casa do Senhor frágil, por causa de tudo que está acontecendo lá fora, a gente começa a escutar louvores, a gente começa a ser impactado. Mas às vezes, acontece muito na emoção. Às vezes acontece a gente se emocionar, e aquilo lá, poxa, a gente se rende, a gente vem aqui na frente, aceita Jesus, o irmão ora, e você sai daqui todo firme, mas quando você chegar lá fora, tem guerra. Você vai se encontrar e você vai se deparar aquilo que te influencia a usar. Você vai se deparar com aqueles que gostam de te intimidar. E principalmente agora porque você se converteu. Aí vai vir mais lutas ainda. Vai vir mais obstáculos. E se você não está revestido? E se você não se reveste? Se você não se prepara? Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: ficai firme nos dias maus, nos tempos dos dias difíceis. E são muitos. Se a gente for ver bem, quase todo dia tem contenda, tem luta para a gente. É quase todo momento. Porque, irmão, a gente trabalha com o Senhor, a gente está no exército de Cristo. Mas se a gente der uma molezinha, uma esfriada lá fora, as lutas vêm e se pega a gente desprevenido. A palavra vai nos mostrar dentro da Bíblia os homens que estavam revestidos com essa armadura a qual Paulo cita. Daniel era um. Daniel foi um. Daniel, que está lá na província de Babilônia, com o seu cargo, ele não deixou aquilo subir para a mente. Ele sabia quem realmente ele era. Revestido com escudo, com couraça. Quando os outros oficiais, os outros príncipes de lá começam a querer ir contra Daniel, querer achar algo errado em Daniel para poder decretar algo contra a vida dele, que eles não conseguiram achar, eles foram direto na fé de Daniel. Peraí, ele é muito certinho com Deus dele. Então vamos fazer algo com o reinário que pode prejudicar ele com Deus dele, porque se ele parar com Deus dele, a gente pega ele. Mas Daniel não. Daniel firme, sigilo, com o capacete da salvação, para não escutar nada, vestido com a couraça da justiça. Quando o rei Dário faz esse decreto, o rei Dário não sabia da maldade que os príncipes estavam contra Daniel, ele vai e faz esse decreto. E Daniel pegou a mão ao Senhor e não podia orar. O decreto era para não adorar nada, não fazer nada para nem o Senhor, nem o Deus, era só o rei Dário. Mas Daniel não tinha coisa com o rei Dário, era com Deus. Era três vezes ao dia ele orava, era a coisa dele com Deus, era o propósito dele com o Senhor. Aleluia. Isso é a couraça da justiça. Eu estou sendo justo como Deus. Glória a Deus. E quando acontece daqueles homens conseguir pegar e colocar o rei contra Daniel, Daniel não vai para cima dos homens. Vai falar, não tenho culpa nenhuma não. Sabe por quê? Porque ele estava com o escudo da fé. Aleluia. Os dados inflamáveis que estavam acontecendo ao redor de Daniel não entravam no seu coração. Ele não ficou com raiva do rei Dário porque o rei Dário fez o decreto, não. Revestido
a armadura. Meu Deus, eu tenho que ir lá para Copos, onde eu for. Se Deus vem achar em mim algo de errado, eu obedecer. Mas se não, calçado o quê? Os pés do Evangelho. Calçado firme com o Senhor. Ele vai para a cova. E a gente bem sabe o milagre que Deus faz, fecha a boca do leão. Mas tudo isso ele passou revestido. Se ele não está revestido, se ele deixa qualquer conversa, qualquer dados informados do maligno atingir o seu coração, atingir a sua mente, primeira coisa que ele ia pensar: poxa Deus, o Senhor deixou eu sozinho. Deixou eu sozinho, porque, poxa, eu estou orando para o Senhor, estou fazendo coisa para o Senhor, e isso está acontecendo comigo. Não, ele estava lá firme. Porque ele estava revestido. E nos dias de hoje, irmãos, se a gente não tiver revestido, a gente vamos fracassar. É verdade. E às vezes por coisa mínima, não precisa ser coisa grande, não. Por coisas mínimas a gente acaba fracassando por não estar revestido. Eu e você devemos estar revestido a todo tempo, orando, suplicando com o Espírito. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E até dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, a gente vê a vontade. O pastor mesmo já às vezes conversou com a gente, porque conhece muitos que infelizmente usam da palavra por vontade, para arrancar as coisas da ovelha de Cristo. E se você não estiver revestido, você sai comendo tudo. Você está pegando tudo para você. Porque você não está com o capacete da salvação. Você não está com o escudo da fé. Porque a única, se você for ver em toda a armadura, a única ferramenta de ataque é a espada. É a única. O apóstolo Paulo aconselha: é só a espada. Não tem braço, não tem boca, não tem. Se defende, fala mais com os outros. Não, vai no braço. Não, é a espada. E a espada é o que? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando o inimigo vem tentar Jesus, não tem disse-me-disse com Jesus. Já falava uma palavra, Jesus ia e batia com outra. Já vinha com outra conversa, Jesus ia e batia com outra. Não dava tempo. Às vezes a gente vai dando tempo para o inimigo usar pessoas e coisas para nos atingir. Porque muitas das vezes ele não vem sozinho. Ele quer usar quem você ama. Ele quer usar quem você gosta. Ele quer usufruir das coisas que você tem. Quer te trazer uma perda, para que você venha se enfurecer com o seu Deus. Para que você venha se enfurecer com o seu próximo, com a sua casa. Para que os outros venham e falem: olha aí o crente aí, ó, todo bravo. Crente todo bravo. Acabou de acontecer isso comigo. Como que é isso? Mas eu vim para cá, acabou de acontecer comigo, aí eu falei para a minha esposa aqui, amiga: deixa para lá. Revestido com o Senhor. Mas acabou de acontecer porque as coisas vêm que você não espera. Você pensa que está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas se você não estiver conectado com o Espírito Santo, conectado e usando a sua ferramenta, a sua armadura, você cai. E às vezes, para você ajeitar aquilo ali, a gente sabe, irmãos, que uma coisa, Deus é justo. A justiça de Deus é clara. Uma coisa que é muito forte, quer queira dentro do Evangelho, quer queira no mundo, é uma coisa que Deus deixou: a lei da semeadura. Dessa não se escapa ninguém. Por mais que o rei Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, o seu pecado não ficou escondido. E as consequências do seu pecado, Deus não passou a mão e falou assim: não, você tem perdão, então não vou fazer nada, não vai acontecer nada com você. Não, Deus deixou acontecer. Tudo que Deus falou para o profeta Natan, que o profeta Natan passou para Daniel, para Davi, perdão, aconteceu na vida de Davi. Porque foi escolha de Davi. E a semeadura teve que vir. Na sua vida, coisas que você praticou, coisas que você fez, às vezes você olha e fala: ai, mas Deus, você está sendo injusto comigo, por que está acontecendo isso comigo? Mas põe o teu joelho no chão, começa a conversar com Deus, pede para Deus te
e a gente está só colhendo. Mas o bom disso é que quando você está dentro de Deus, na presença do Senhor, o Espírito Santo vem e acalma o teu coração. E por mais que você tenha que passar pela tempestade, você vai passar. Porque aqui a palavra é bem clara. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Porque Ele vem, irmãos. Ele vem. Você pode estar jejuando, você pode estar subindo um monte todo dia, você pode estar aqui na igreja 24 horas. O dia mau chega. O dia difícil chega. Para todos. Para todos. Mas se você está firme com Deus, firme, usando a sua armadura e deixando o Espírito Santo te conduzir, não tem como falhar. Não tem como errar. Porque isso aqui que o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo, para nós, é mais um cuidado que Deus tem na sua igreja. É mais uma certeza que a gente nunca está só. É mais a certeza de que Deus, aonde a gente está, Deus está com a gente. Deus está cuidando. Isso aqui poderia ficar escondido? Não, porque foi revelação do Espírito Santo. Talvez o apóstolo Paulo passou muitas coisas dificultosas lá na prisão, coisas difíceis, mas a revelação do Espírito Santo queria aqui. E ele não deixou de trabalhar porque ele estava preso. Ele não deixou se abater. Porque quando a palavra de Deus diz dos dados inflamados do maligno, os dados, aqui ó, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Sabe o que é, irmãos? Uma vez eu aprendi que o dado maligno, esses dados inflamados do maligno, é assim, acontece uma coisinha pequena. Acontece uma coisa pequena, alguém ficou chateado com você por causa de uma bobeira. Talvez você não passou, não deu um bom dia, a pessoa vai ficar chateada com você. Poxa, o obreiro Fernando passou, nem me cumprimentou com a paz do Senhor. Aí já vem o inimigo. Olha, você está sem o escudo, aí jogou um. Não gosto de você não. Eu acho que o obreiro Fernando não gosta de mim não. Aí vai para um, aí já vai para outro. Ó, o obreiro Fernando passou aqui, está todo, não fala, nem fala comigo. Aí o outro também está sem o escudo, aí ele, mais um. E aí, vai contaminando mais um irmão. É mesmo, hein? Eu acho que o irmão Fernando está diferente. Aí, o irmão Fernando até fala para aquele lá, mas aquele lá foi pego pelo dado, ele já começou a falar coisa que nem aconteceu. Passou uma vez por mim, eu olhou de cara feia, o irmão Fernando está diferente mesmo, vamos orar por ele. Ainda coloca a oração no meio, né? E começa acontecendo dentro da casa do Senhor. Daqui a pouco o homem Fernando nem sabe, ou porque tem 3, 4 irmãos dentro da igreja que já estão assim com ele, sem ele saber de nada. Isso é tragos inflamáveis do maligno, trazendo o quê? Contenda dentro da casa do Senhor. E não é só aqui, é dentro da sua casa. Às vezes você chega cansado do serviço, aí uma coisinha que a mulher fala, você já desconta nela. Aí os dois estão sentados, estão se protegidos, toma e joga. É aquela história que os pessoal contam, de que o burrinho foi solto, estragou o jardim do rapaz, o rapaz matou o burro, o cara veio, matou o cara, e assim a família foi se matando todinha. E o inimigo fala, eu só desamarrei o burro, só isso que eu fiz. E aí acontece essa tragédia que a gente vê nos jornais. Mas a gente que tem isso aqui, a gente que tem a palavra de Deus, a gente que estuda, a gente que pratica, a gente que busca aprender dela, a gente sabe que aqui tem um livro chamado Éfesos, que está falando sobre uma armadura. E qual é essa armadura? Está aqui tudo escrito. Conselhamento de
isso que ele não caía em tentação com as coisas morais. Porque, mas ele era Deus. Ele era Deus, mas ele estava aqui como um homem, carne e osso, sujeito a acontecer tudo que acontece com nós. Mas ele estava revestido. E era toda hora orando. Toda hora orando. Toda hora pedindo instrução ao Pai. Ligado com o Espírito Santo. Porque imagina só, quando o Natanael está sentado, Filipe chega perto dele e fala: Natanael, sabe aquele homem que os profetas falavam? Jesus, Nazaré, olha, eu achei o mestre. Aí Natanael pergunta: mas onde ele veio? Ele veio de lá de Nazaré. Oxe, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Olha a palavra do homem. Para Jesus. Imagina se Jesus deixa um dado informado do maligno atacar o coração dele. Jesus já chega para ele: você está doido, né? Como é que você está falando mal da minha cidade? Não. Jesus chega perto de Natanael e ainda fala assim: ó, eis aí um homem sincero. Aleluia. Eis aí um homem que nele não há falsidade. Olha aí. Jesus já conhecia Natanael. Como ele conhece a gente. Então por isso que uma das maiores prioridades nossas como cristão é sempre prestar atenção nisso aqui, na armadura. Porque é bom louvar o Senhor, eu amo louvar a Ele. É bom a gente ministrar a palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo nos conduzir, é bom demais. Mas temos que se revestir, temos que estar revestidos, e é com toda a armadura, é com todo. Se você jejua, o jejum tem que vir com oração. Se você jejua, você ora, mas você também tem que estar ligado na palavra, lendo, observando. Aí eu tenho que ler a Bíblia inteira todo dia, não. Lê um versículo, lê um capítulo, pede uma instrução ao Espírito Santo, me instrui aonde que eu vou ler hoje. Por quê? Porque você está sendo sempre revestido com a armadura. Porque os dias maus vêm. Se a gente pudesse ter esse dom de saber: opa, amanhã vai acontecer isso comigo, então já vou orar. Não, a gente não tem esse dom. As coisas vêm que a gente nem imagina. Está tudo bom. Daqui a pouco, do nada, acontece. E se a gente não estiver preparado, irmãos, se a gente não estiver preparado, a gente é pego. A gente é pego. A gente é pego. Eu lembro que uma vez eu tinha retornado à casa do Senhor de novo. Aí eu vi, né? Falei: não, agora eu estou filho de Deus. Mas olha como é que eu fiz. Eu fui pintar de lá no quarto e fui pintar. Então eu tinha o quê? Tinha 2, 3 dias que eu estava indo para a igreja de novo. Qual o revestimento que eu tenho? Nenhum. Não, eu vou lá, porque agora eu sou crente mesmo. Agora eu sou de Deus. Cheguei todo pomposo. Os amigos tudo tomando. Olha, toma aí, minha. Hoje não, hoje eu tenho consciência. Hoje, graças a Deus, mais revestido. Eu não fico mais discutindo com ninguém se beber é pecado ou não. Ah, porque tem umas culturas que dizem que, né, que pode beber um vinho. Ah, tem gente que fala que pode, que não pode. Não, porque é só se você ficar bêbado que é pecado. Mas hoje, graças a Deus, se vier perguntar para mim, eu falo: se é pecado ou não, eu não sei. Eu só sei que eu não bebo em serviço. E no exército de Cristo eu trabalho 24 horas. Então, não tem hora para mim para beber. Não dá. Não tenho tempo para isso. Não tem como você ter tempo, porque é 24 horas trabalhando no exército de Cristo. Mas aí eu não tinha esse pensamento nessa época. Então eu fui lá, o cara: não, é só uma cervejinha. Eu falei: é mesmo, né? Só uma cervejinha. Comecei para a igreja agora, Deus não vai ficar tão bravo assim. Mais 5 anos no mundo, irmão. Glória a Deus. Mais 5 anos se perdendo. Por causa de um copo de cerveja. Mas aí depois eu apanhei de novo, porque o inimigo ele gosta de fazer isso. Ali de te vergonhar, aí você começa a apanhar de novo lá no mundo. E a palavra de Deus diz que é 7 vezes mais do que você já estava apanhando. Imagina só. Então não compensa sair, porque a presença do Senhor é uma coisa que está fora de contexto, fora de conversa. A não ser que se Deus quiser me levar para a glória, amém. Mas sair da presença dele aqui na terra não dá mais não. Não dá para a gente ficar. Então é por isso que a gente tem que se
a armadura de Deus a todo momento e ficar firme contra as astutas. Nós somos uma pessoa astuta. E o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. E isso aqui tudo é no mundo espiritual. A gente não vai conseguir enxergar com esses olhos carnais. Isso aqui está tudo no espiritual. O apóstolo Paulo ele pega e olha o soldado romano, passa isso aqui para o mundo espiritual. Porque ele não estava falando para os irmãos, ó, vamos lá e comprar armadura, todo mundo agora na igreja, mas todo mundo já armadura igual os romanos. Não, ele jogou tudo espiritual. Então a coisa é espiritual, a guerra é espiritual, a potestade, toda essa maldade que ele fala aqui, ó, está acontecendo agora. É no mundo espiritual isso aqui. Então por isso que a gente tem que estar revestido cada dia mais. Se você ora, se você conseguir mais uma horinha para orar, ora. Uma coisa que eu tenho que confessar aqui no altar. Eu achei muito impactante esse negócio do Yom Kippur. Eu achei muito impactante porque a sinceridade. Irmãos, eu não sou de. Eu sei que os irmãos me conhecem pouco, mas eu não sou de ficar. Não sei nem se eu posso usar essa palavra, me perdoe. Puxa saco do pastor. Não sou, mas o que é certo e sincero a gente tem que falar. A posição do pastor de ficar 24 horas com a pastora dentro da igreja é uma coisa que me impactou, que eu nunca tinha visto. Esse trabalho, essa sinceridade, sabe? Essa humildade de você se humilhar. Sabe? Eu, graças a Deus, pela minha vida, pelas minhas passagens nas igrejas, eu tive muitos pastores bons, pastores que me ajudaram, que me aconselharam. O apóstolo Paulo diz assim: que aquilo que é bom, você tem. O que não é, você não vai falar mal, você vai pegar esse cara, porque não é para mim. Aquela fé eu não vou pegar aquela fé, porque aquela fé não é comigo. Mas o que é bom é. E aqui eu só estou achando coisa boa. Não é porque eu estou na frente dos irmãos, mas eu só estou vendo coisa boa. Aleluia. E esse Yom Kippur, ele me impactou bastante. A primeira vez que eu participei, e em nome do Senhor Jesus, eu quero estar aqui para participar da igreja. Vou tentar fazer 2 dias. Aleluia. Não, mas, irmãos, isso é revestimento. Isso é você ter compromisso com a palavra. Isso é você saber que se algo acontecer de ruim, igual aconteceu domingo, nós estávamos aqui presentes, o pastor está aqui falando de Deus, o cara vai no carro dele. Mas não foi o pastor da casa, irmão. E tem pastores assim, despreparados. Tem, que arruma uma confusão. A gente vê aí, está acontecendo aí. Homens do evangelho, irmãos, que a gente olhava e falava, puxa, pregadores, né, Pedro Marcos? Pregadores eloquentes, que hoje estão brincando agora na internet, para mostrar quem é mais pregador que o outro, quem está mais errado que o outro. Infelizmente está acontecendo. Mas não, aqui o pastor ficou, está perdoado, vamos continuar aqui, tá bom. Simples assim. Mas revestido. No espiritual revestido. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer. Crente, mas crente maduro. Porque a igreja que Deus vai buscar não é uma menina. Uma menina, não, é uma noiva, uma mulher, é uma pessoa madura. É uma igreja madura. Uma igreja que não cai com qualquer histeria, com qualquer problema. Já dá, eu vou deixar Jesus. Tem gente que está deixando Jesus por coisas banais, irmão. Por pequenas coisas. Olha aí, eu deixei Jesus ficar com um copo de cerveja. Você acha que eu sou louco demais fazer isso com meu Deus? Não. Eu tenho aí, ó. Vocês conhecem o meu filho pequenininho, Miguel. Eu tenho os meus outros filhos. Tenho minha esposa Camila, que graças a Deus amo. Mas Deus é em primeiro lugar de todo mundo. Não é porque Deus está na mão de Deus, mas se Deus leva a mão de Deus, eu vou deixar meu Deus por causa disso? Não. Aí eu perdi um emprego, Deus me abandonou, eu não quero, não. Não, porque mais sofreram eles, os apóstolos. Daniel não foi liberto lá na cova do leão, Deus não fechou a boca, mas e os outros que morreram no Coliseu? Servindo ao Senhor também, e morreram, mas subiram com a vitória. Glória a Deus. Subiram com a vitória, porque não
dificuldade estava ali. Não retroceder. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse aí é o que o Espírito Santo diz nesta noite para a gente. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do lado. Porque não é contra a carne, e não é contra o sangue, não é contra seu vizinho, aquele vizinho que põe o som alto de funk, não é contra o dono da firma, que não vê o seu esforço e não te paga direito. Não é contra isso. Não é contra o filho rebelde ou contra o irmão que. Não. É contra a potestade. Contra esses dados que formavam com uma língua que tem soltado. Você viu, irmãos? Olha que coisa maluca que está acontecendo. Gente que acha ser um animal. A gente pensa que é brincadeira que a gente vê na internet, mas não é. Tem gente que pensa que é um gato, gente que pensa que é um cachorro, gente que colocou na mente que. Olha a maldade do inimigo, que o inimigo está fazendo com a humanidade. Isso tudo é um inimigo, gente. A maldade é uma maldade tremenda. Ele gosta de humilhar e as pessoas não percebem isso. Pessoas aí que pagando não sei quantos reais para ir num show de um cara só para falar palavrão. As pessoas estão perdendo a noção de tudo. Mas também está na Bíblia, né? Com o amor de Deus se congelar. Então a gente tem que estar firme. Tem que estar firme a todo momento. Firme. Para que a gente possa lutar. Porque a palavra diz que o céu é tomado pela força. É guerra. E a gente tem que estar com as nossas armaduras. Em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas são para o Senhor Jesus.